Fala, amigo da Bastos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar de um motor que, se você comprar, você pode estar gastando de 15 até 25 mil reais a mais. Em alguns casos vai ser à toa, entendeu? Então bora dar uma olhada. Então, amigo da Bastos, antes de eu falar um pouquinho deste motor, peço para vocês, deixem um like, se inscrevam no canal. Quem quiser ser membro, a gente tem um membro do canal que tem vídeo separado, tá? Então a gente tem vídeos de coisas, pode-se dizer, polêmicas que eu não falo aqui, que lá eu falo. Por exemplo, quer uma comparação de motor de marca? Lá eu falo o que eu acho de cada motor, lá eu falo realmente o que eu sinto de cada motor. Então, só lá, quando a gente quiser fazer as comparações, vai ser para os membros do canal. E também você tem uma prioridade, que eu consigo ver melhor seus comentários para estar lhe auxiliando e respondendo. Bom, a motorização, logicamente, teria que ser um 300 HP, comparado ao 250. Porque se a gente levar em consideração a questão de custo hoje, que vai ser o primeiro tópico que eu estou trazendo, o custo de ambos pode variar, por exemplo, um 250, dependendo da versão, 115, 120, 125, e o 300 é a mesma coisa, 135, 140, 145 mil reais. E essa diferença de valor, essas diferenças de preço, tem alguns tópicos que a gente tem que destacar que provavelmente pode ser que para você não vale a pena, porque alguns tópicos só que os 300 vai se destacar. O primeiro tópico que eu falei foi o custo. Outro tópico que eu queria falar é utilização da embarcação. O primeiro fator que você tem que entender é que uma embarcação ela pode ser utilizada para lazer, e o lazer inclui pescaria, você pode pescar numa embarcação de lazer, uma embarcação de trabalho, que o principal objetivo dela, consequentemente, é trabalhar com cargas, né? A gente está falando de embarcação que vai levar uma certa quantidade de pessoas, que ela vai levar uma certa quantidade de cargas, que o peso dela vai ser um peso mais variável do que uma embarcação tradicional. E o outro fator é uma embarcação esportiva. Sim, você pode fazer um passeio em uma embarcação esportiva, você pode pescar numa embarcação esportiva, mas você está pensando em extrair o alto desempenho. Nessas duas embarcações primeiras, lazer e trabalho, o 250 ele se destaca muito porque a gente tem que pensar na questão de custo-benefício. A gente está falando de um motor de diferença de pelo menos, às vezes, 15 mil reais. 15 mil reais, às vezes, é um acessório a mais que você pode colocar na sua embarcação. É a sua embarcação não ter um piso, você colocar um piso EVA. É a sua embarcação não ter um som, você colocar um som. É a sua embarcação não ter X acessório que você pode colocar que vai lhe auxiliar no trabalho ou no seu lazer, entendeu? Então pode ser convertida essa diferença de valor que você gastaria num 300 em outros acessórios. Então é um ponto positivo quando a gente olha para esses dois tipos de embarcações. Quando a gente olha no ponto mecanicamente os motores são quase idênticos de todas as marcas. Se a gente pegar, por exemplo, Mercury, a gente está falando de um 4.6 V8, ambos os motores. Yamaha, 4.2 V6, ambos os motores. Suzuki, a gente está falando do V6, ambos os motores. Honda, recentemente, que lançou até o 300 dela, da linha esportiva, continua sendo um 300 desenvolvido da máquina no 250, que, se eu não me engano, é um 3.6 V6. Então, questões tecnológicas, questões de máquina, não deixa a desejar o 250. Na verdade, ele vai ter a mesma máquina do que o 300. Então, você tem a máquina do 300 com preço menor. Só que aqui a gente tem que levar em consideração alguns fatores. Um dos fatores é a velocidade final. Muita gente se importa na questão de velocidade final e, consequentemente, o motor mais potente anda mais. Ele tem outro ponto a destacar, o 300 HP. Geralmente a relação peso e potência do 300 HP é mais interessante, porque se a gente olhar mecanicamente, ele vai ter o mesmo bloco, ele vai ter a mesma relação de rabeta, se a gente estiver falando da mesma versão de motor, então ele vai ser muito parecido mecanicamente. Mas, por ter 50 HP a mais e geralmente ter o mesmo peso, ou um pouquinho a mais, porque às vezes muda a questão de altura de rabeta, uma coisinha ou outra, consequentemente, o motor vai ser um motor mais interessante para a esportividade, porque ele vai ter o quesito de relação peso e potência, um ponto principal. Só que aí a gente tem que levar em consideração um fator também. A velocidade final está atrelada a algumas questões de desempenho, como o hélice, como questões de hidrodinâmica do casco, entre outros fatores. Se o seu casco não tem uma capacidade de utilizar uma hélice de passo muito grande, não tem uma capacidade hidrodinâmica de atingir uma alta velocidade com segurança ou atingir uma alta velocidade, essa diferença de um 250 para 300 HP vai ser poucos quilômetros que você vai ganhar. Eu já vi gente trocar um 250 por um 300 e ganhar 3, 4 km por hora só. E meteu o trezentão, porque às vezes não faz o fino ajuste, entendeu? Então, velocidade final está atrelada a ajustes finos que devem ser feitos. Às vezes um barco vai ser necessário um jack plate, às vezes um barco vai ser necessário você comprar uma hélice cara para conseguir extrair o desempenho daquele motor. Não adianta você utilizar a hélice que você tem, porque ela não é uma hélice de desempenho.
entendeu? Então esses ajustes, muita gente às vezes, mesmo querendo um barco esportivo, não quer pagar esses ajustes, não quer fazer esses ajustes. E aí você não vai extrair. Se não fizer os ajustes, muitas vezes você não vai conseguir extrair a diferença tão grande de um 250 para um 300, que compensaria essa diferença. Tanto que muito bass boat, principalmente lá fora, a gente tem que olhar no cenário, principalmente que lá fora muitas empresas montam super bem os kits. Eu tive recentemente em Miami, vi como tudo é bem montado. A questão que usam 250 na maioria dos barcos BS, porque o 300 é um motor que vai pagar a mais e essa diferença é obsoleta. Às vezes o casco nem consegue extrair, e a gente está falando de um casco de desempenho. Então imagina um casco que você está comprando de lazer, você acha que você vai extrair diferença no 250 para um 300? Às vezes não extrai, entendeu? Outro fator que a gente tem que levar em consideração é a questão de consumo. A gente está falando de um motor de máquina igual, mas o 300 bebe mais. Em quase todas as faixas de desempenho ele bebe mais. Porque você tem que entender que a partir, por exemplo, de 3.500, 4.000 RPM que sua embarcação está planando, o 300 HP, consequentemente, em alguns casos, ele consegue até ter 1 km por litro melhor. Ou seja, ele vai estar andando a mais, 5 km por hora a mais, com consumo igual ou um pouquinho maior. Se fizer 1 km por litro, até que fica bom 300. Beleza, mas o consumo sempre será maior. Consumo em litros hora sempre irá consumir mais. Então, uma pessoa que trabalha, ela deve pensar, às vezes é melhor eu navegar 2, 3 km por hora a menos e consumir, no final das contas, 5, 10 litros a menos por hora. E uma pessoa de lazer nem olha para isso. A pessoa nem está olhando, ela só quer um consumo menor. Ela nem está olhando, às vezes, a velocidade que ela se desloca. Às vezes ela nem consegue perceber o RPM, entendeu? Porque o que adianta você saindo do 250, que está no limite no seu barco. 250 é o limite que o seu barco tem. O seu barco consegue extrair todo o giro, consegue chegar a 80 milhas com 250, você vai para um 300. Se você não fazer aqueles ajustes que eu falei, não vai dar diferença em quase nada, entendeu? E para finalizar, uma das questões muito bacanas de se destacar é a força. A força dos motores, por ser a mesma máquina, é relativamente muito parecida. A gente não tem um gráfico para falar em quantos quilos de torque a gente tem, mas é muito parecido. Então, na questão de trabalho e lazer, que a gente pensa assim, por exemplo, uma embarcação pesada, ela quer planar logo, ou uma embarcação de trabalho, ela vai trabalhar sempre em baixas e médias rotações, uma versão de trabalho do 250 vai ser mais barato ainda, a diferença com 300, vai lhe render, teoricamente, igual um 300 HP quase em questão de força, e no final das contas, você vai ter ainda uma economia de consumo no final, entendeu? Que você vai olhar principalmente para o bolso, não é nem questão de quilômetro por litro, você vai olhar que o consumo foi menor, que você gastou menos. Então, por esses pontos, por esses fatores, na maioria dos casos, muitas pessoas não saberão extrair a diferença do 250 para o 300 e pode ser que jogue essa diferença de dinheiro no lixo. Não quer dizer que não tem diferença, tem e bastante. 50 HP faz diferença, faz um barco que atinge 60 milhas, pular para 65 ou mais, dependendo de ajustes, entendeu? Então esse vídeo que eu queria trazer para vocês, muitas vezes ainda o vendedor, muita gente vai querer empurrar motor maior, como eu disse, às vezes a pessoa não consegue extrair, tanto que eu brinco bastante que um dos nossos kits, por exemplo, da VMAX 6,5 metros, que pega de motor 90 a 150 HP, a gente sempre recomenda quase 115, porque ele vai conseguir fazer o papel tranquilamente, e às vezes a pessoa nem vai saber extrair a diferença para 150, nem vai conseguir extrair, entendeu? Então, tem muito vendedor que às vezes pode querer empurrar coisa para vocês que não é necessário. Sempre verifica a questão do fabricante, questão do manual, se necessário, beleza? Então, um abração, vá com as forte, vá de Titã.